A paixão pelo cinema é o nosso assunto. Hoje nós conversamos com Marlon Machado. Ele escreve sobre cinema como jornalista há 38 anos e traz para a gente um resumo do que é a paixão, do que despertou nele o interesse pelo cinema, os caminhos que o cinema está tomando e principalmente o que ele faz no blog dele, que é o Cine Marden, o trabalho que ele faz também no YouTube, e tudo isso é muito útil para quem gosta de cinema. Ele tem pelo menos os mais de 3 mil filmes já comentados, que ele assistiu e fez realmente o estudo do filme e está lá para quem quiser saber os detalhes. Martin, é interessante primeiro entender como é que nasceu isso. Foi na infância, aquele antigo cinema que as pessoas iam antes de chegar na televisão? Sim, desde muito pequeno. O meu pai gostava muito de cinema, não no nível que eu gosto, mas ele era um fã de cinema, gostava de ir ao cinema. E muito pequeno ainda, ele tinha o hábito de me levar com meu irmão ao cinema para ver os filmes. E quando a gente ficou um pouco maior, ele precisava trabalhar ou viajar ou algum compromisso social que ia com a minha mãe e não tinha com quem deixar a nossa babá era a sala de cinema. Na época, me lembro muito bem, as sessões eram contínuas e não existia assento numerado, não existia venda antecipada de ingresso, não existia a obrigatoriedade de você sair da sala quando o filme acabava. As sessões eram corridas, se você entrasse na primeira sessão e quisesse, você poderia ficar o dia inteiro no cinema vendo repetidamente aquele filme. Ninguém te botava para fora. Então, era muito comum meus pais nos deixar no cinema no início da sessão das 5 e ir nos buscar no final da sessão das 9, no início da sessão das 9, ou nos deixar no início da sessão das 7, quando era um compromisso à noite, e ir nos buscar quando terminava a sessão das 9. Então, eu e meu irmão, a gente se acostumou, ainda muito pequeno, a ver o mesmo filme pelo menos 2 vezes. O que eu acredito que, no meu caso, favoreceu o desenvolvimento de um senso mais crítico, porque eu vi o filme a primeira vez e, para mim, era aquela empolgação, aquele envolvimento com o filme. Quando, já na sequência, eu revia o filme, eu já sabia da história, eu já sabia como ela acabava, o filme não tinha mais essa surpresa, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. Então, eu prestava mais atenção nos detalhes, no movimento de câmera, no enquadramento, no trabalho de um ator, na música que tocava, na montagem. Esses aspectos técnicos me chamavam a atenção na segunda vez que eu assistia ao filme. Você passava a interpretar eu a produção. precisava a entender um pouco. E à medida que eu fui crescendo, chegou um ponto no início da adolescência que aquilo para mim, eu precisava de mais. Eu queria saber como aquilo era feito, como é que se fazia um filme, quais eram as etapas da produção de um filme, o bastidor da produção de um filme. E aí comecei a ler. Na época não existia internet, não existiam as facilidades que existem hoje, eu tinha que seguir o caminho mais prático para isso. Ir na biblioteca e procurar enciclopédias, livros que tratassem do assunto, para a partir daí ter uma bagagem, né? Com o passar do tempo, me inscrevi em cineclubes, participei de grupos de discussão, sessões comentadas e, claro, isso vai ampliando a nossa bagagem. A televisão, como é que ela influiu? Porque você pegou o começo da televisão, aquela televisão preto e branco, só à noite, filmes antigos, muito antigos, americanos, e os seriados, né, que passavam. Como é que foi a influência da TV para você? A TV terminou funcionando como hoje você tem um acervo de filmes que você pode pesquisar na internet, nesses serviços de streaming, no YouTube, ou há pouco tempo você tinha nas locadoras, né? É aquele acervo de filmes que você sabe que são importantes, mas que você não tem mais acesso numa sala de cinema a eles. Então, sempre que eu lia sobre a importância de um determinado diretor ou a importância de um determinado filme, eu tinha um caderninho, eu deixava isso anotado e acompanhava a programação da televisão. Na época, pelos jornais. Meu pai era assinante de um jornal, chegava o jornal e eu ia lá na seção da programação da TV
para ver se algum daqueles filmes que estavam na minha listinha ia ser exibido naquela noite ou naquele fim de semana. E sempre que eu encontrava, marcava e assistia aquele filme na televisão. Claro que não era a mesma coisa, mas pelo menos eu tinha acesso àquele conteúdo, né? E ia ticando da minha listinha. Pronto, já vi esse Fellini importante, eu já vi esse filme do Kurosawa, já vi esse filme do Howard Hawks, do John Ford, que, pelo menos pelo material que eu lia nos livros, eram filmes importantes, né? E aí era assim que eu fiz a minha educação. Fui bem autodidata nesse sentido. Você hoje atua como jornalista, foi a sua profissão a vida toda, no momento no Tribunal de Justiça do Paraná, onde você dirige a comunicação. Mas, paralelamente, você teve uma vida que não foi uma profissão de cinema, mas poderá ser depois em outro momento, né? Mais adiante. Depois da aposentadoria, provavelmente é isso que você vai fazer especificamente. Mas dá para dizer que foi uma universidade realmente cinematográfica que você teve prática na sua vida? Sim, bem prática, bem autodidata e um hobby que eu costumo dizer, um hobby sério, né? Porque eu nunca no comecinho, eu acredito, quando eu era bem mais jovem, encarava isso como pura e simples diversão. Até porque o cinema que eu costumava frequentar tinha um slogan bem grande junto ao nome do cinema: cinema é a maior diversão. Então, na minha cabeça, de menino, era realmente uma diversão. Eu ia para curtir, para vibrar, para torcer pelo mocinho, esperar que o bandido se ferrasse, aquela coisa de menino. Mas no início da adolescência, até por uma pressão suave dos amigos, eles sabiam que eu via muito filme e começavam a me perguntar coisas, né? Algumas eu até sabia, outras não fazia ideia, mas aí não, se estão me procurando para isso, eu vou ter que me preparar, né? E aí eu comecei a ler sobre, pesquisar sobre, para ter uma resposta mais consistente quando me perguntavam sobre alguma coisa. E, naturalmente, depois passei a escrever, né? Foi algo que começou com um desafio de um amigo meu. Eu tinha feito uma viagem ao exterior e vi um filme nessa viagem. Quando eu voltei lá para a minha cidade, Teresina, esse filme que eu vi fora ia estrear na cidade. E eu já tinha visto, e aí eu comecei a falar empolgadamente sobre o filme que eu tinha visto. E esse amigo meu disse assim: você conseguiria escrever para mim 2 laudas sobre esse filme? Eu nem sabia o que era lauda. Eu perguntei o que é uma lauda. Eu disse, não, 2 folhas cheias sobre o filme. Era uma terça-feira, eu me lembro bem. Era uma terça-feira, o filme ia estrear na sexta, e ele queria publicar no jornal de domingo, na edição de domingo. Ele tinha assumido a editoria cultural do jornal. Eu disse, você consegue me entregar quinta ou sexta-feira 2 laudas sobre esse filme? Pode escrever o que você acabou de falar aqui para a gente. Aí eu, tá bom, acho que eu consigo. Fui no escritório do meu pai, tinha uma máquina de escrever, peguei papel e escrevi. Entreguei para ele e foi publicado. Foi aí que começou minha carreira jornalística cinematográfica. Essa é uma carreira, entendendo, paralela, não era uma carreira principal, que você esperasse alguma coisa, você fazia realmente porque gostava e entendia daquele assunto, e você manteve a sua vida profissional como jornalista, né, como nós falamos agora há pouco, e ao mesmo tempo o cinema como uma mistura de diversão e ao mesmo tempo realização. Foi mais ou menos assim. Pouco tempo depois eu me casei, aí com a constituição de família, aquela responsabilidade, a expectativa de nascimento de filhos, e não, tem que ter um emprego, uma coisa segura, né? E a gente cresce ouvindo dos pais, da sogra, do sogro, né? A importância de ter um trabalho que garanta um rendimento. O meu pai sempre foi autônomo, mas o meu sogro era funcionário do Banco do Brasil, e a minha sogra defendia que o serviço público era um bom caminho, era seguro, dava estabilidade. E ela própria me inscreveu, a minha revelia, no concurso do TRE. E aí chegou e disse para mim, eu inscrevi você no concurso do TRE, que abriu. A prova vai ser dia tal. Eu disse, tudo bem, mas eu não vou ter tempo de estudar para essa prova.
qual vai ser o conteúdo e tudo. Ah, vai cair isso e tal. Ah, tá bom. Eu tinha terminado o segundo grau, estava no começo do curso superior, então era matemática, era língua portuguesa, noções de direito, de uma certa forma, aquilo estava mais ou menos fresco na minha cabeça. E eu fui fazer a prova e passei. Então você tem uma dívida com a tua sogra. Sim, mas que te deu uma carreira estável eu sempre até digo hoje. para ela, quando a gente decidiu se mudar de Teresina para Curitiba, e essa mudança só foi possível porque era um emprego federal, eu pedi a transferência para cá, não teve problema nenhum. E aí ela reclamou, vocês vão para muito longe, não faz. Eu disse, olha, a culpa é da senhora, César. Eu estou indo porque o meu emprego, o meu trabalho permite essa mudança, né? Eu vou chegar numa outra cidade, mas já com o meu emprego, com o meu trabalho, sem problema nenhum. E o que explica essa mudança? Deixar o Nordeste, Piauí, pensar em Curitiba, tão longe? Uma das razões era a questão do clima. Eu não sou muito fã de calor, eu não gosto de calor, eu gosto de um clima mais ameno, mais frio. E eu já conhecia Curitiba, já tinha vindo passar férias aqui, era uma cidade que me agradava pelo clima. A minha primeira opção foi São Paulo, pelo mercado grande que São Paulo, as oportunidades que São Paulo proporciona. Mas aí eu entrei em contato com o TRE de São Paulo e não havia disponibilidade de vaga. Então eu não teria como solicitar uma transferência para lá. Eu disse, bem, já que não deu certo São Paulo, eu vou tentar Curitiba, que eu conheço, tem um clima que eu gosto e de qualquer maneira não é tão longe de São Paulo. Eu posso ir sempre que for preciso a São Paulo, porque lá tem as mostras, tem os eventos de cinema, né? Ficam concentrados a maioria em São Paulo. Entrei em contato com o TRE daqui e havia disponibilidade de vaga. E aí foi bem rápido. Em 2 meses entrei com o processo de transferência e me mudei para cá com a família. E estava naquele momento em que os filhos ainda eram muito pequenos. Eles não tinham ainda criado muitos laços lá. Então, ou a gente saía naquele ponto, ou depois seria muito mais difícil por conta dos filhos. Para quem gosta de cinema, vamos explicar. O Cinemarden, qual foi a ideia, como é que funciona hoje, quantos comentários, né, milhares que você já tem. Você está passando tudo isso para vídeo? Mais ou menos. O site começou como um blog que depois virou site. E a ideia do site, do blog no caso, surgiu em complemento à participação minha em programa de rádio, que começou aqui no Paraná, graças a um convite seu ainda lá atrás na CBN e depois no antigo 96 Minutos, né, na Rádio Rock. E aí muita gente me mandava e-mail, me procurava nas redes sociais pedindo informações complementares e tudo. Na época as locadoras ainda funcionavam a pleno vapor e muita gente dizia para mim que chegava na locadora e não sabia o que pegar, né? É verdade, era um grande drama. Era um grande As drama. pessoas não sabiam e aí o que eu procurar nas pensei, locadoras. então eu vou montar um blog onde eu vou comentar um filme por dia. E aí todo dia vai ter um filme novo, as pessoas acessando o blog vão pelo menos ter uma dica, né? Uma sugestão. E começou assim. E desde então, desde que o site entrou no ar, todo dia eu comento um filme. Por isso que eu já estou com 3.300 e tanto, né? E vai continuar crescendo. E a coisa tomou um corpo maior, o blog já não suportava, até pela capacidade de armazenamento das informações. Contratei uma empresa, a gente transformou o blog num site. E o canal no YouTube veio em decorrência disso, era muito material para comentar, para falar. E os comentários, as resenhas dos filmes eram muito limitados nesse aspecto. E aí, nesse meu tempo, um amigo meu que tinha uma produtora de vídeo precisava de conteúdo para alavancar a produtora dele e me fez a proposta, ó, você entra com o conteúdo, eu entro com o equipamento. E aí é isso que a gente vem fazendo desde então. Você faz gravações, então, e comenta os filmes. No começo você escrevia não e passou para a linguagem do vídeo. Eu não só comento filme, assim por assim dizer. Eu falo de movimentos cinematográficos, estilos cinematográficos, carreira de diretores, de atores. Eventualmente eu comento algum filme, eu faço paralelos entre filmes que são bem diferentes, mas que dialogam entre si pela temática, pela forma que o tema é abordado. É uma coisa bem diversificada, é bem diferente
do que sai no site, escrito, bem diferente do que eu falo na rádio. É um serviço complementar, mas tendo sempre o cinema como tema. Os livros surgiram a partir desse material todo que você ia produzindo, o conteúdo que você tinha e que você passou daí a organizar, tipo uma coletânea do material que eu produzo por site. É mais ou menos assim que tem funcionado. Tem 3 que são guias assim variados, né, com diferentes títulos e de épocas e diretores diferentes. Tem um que é temático, que é específico com filmes jurídicos, aí entra o meu trabalho regular, que é no judiciário. Então, todo mundo com quem eu convivo no judiciário, desembargadores, juízes, advogados, sempre me abordavam. Me dá uma dica de um filme de julgamento, um filme de tribunal legal para eu ver e tudo. E aí, quando o meu editor lá propôs um livro temático, para mim foi bem natural. Não, tem que ser filmes jurídicos. Então, saiu o Cinemarden Vai aos Tribunais, que é um livro que traz mais de 400 filmes com temática jurídica. O livro, a reclamação principal de quem produz é a questão de custo, que em grande parte acaba ficando para as editoras e compensa pouco o grande trabalho que ele representa. Você já resolveu esse problema? Já tem algum outro sistema? Ou depende hoje das distribuidoras? Olha, a editora com qual eu trabalho, que é a Arte Letra, a gente tem uma parceria, eu arco com parte dos custos da produção, eles também, eles têm uma boa distribuição e a gente também divide o lucro. Então, não vou dizer que fiquei rico ou que tive uma renda plenamente satisfatória com a venda dos livros, mas pelo menos eu não tive prejuízos. E é um material que para mim é extremamente prazeroso produzir e que eu produzo no meu ritmo, sem muitas pressões. Por exemplo, o novo livro que eu finalizei, eu levei 2 anos preparando ele. Tinha até pensado numa data inicial para lançá-lo, mas depois eu pensei, não, para que eu vou tentar cumprir essa data e fazer algo meio atropelado? Deixa a coisa aí com calma. Tanto é que eu já estou com ele pronto há 2 meses, mas só vou lançá-lo no ano que vem, talvez em maio, mas sem pressa nenhuma. Mas o livro está pronto. Agora é esperar, e foi o que me deu mais trabalho fazer, e é um livro extremamente encorpado. Eu botei na cabeça de fazer esse livro, me deu muito mais trabalho do que eu imaginava ter, mas no final foi bastante compensador. Eu devo lançá-lo no ano que vem, como eu já falei, em 2020. Cinemarden vai ao Oscar. Eu comento nesse livro todos os filmes vencedores do Oscar em todas as categorias, desde a primeira premiação até a atual. São quase 1000 filmes comentados. Marlon, cinema é coisa séria. Imagino que você tem que explicar isso para muita gente, porque evidentemente o cinema é diversão, mas também pode ser uma grande fonte de educação, de reflexão, e muitas vezes não se entende isso. Eu até conversei uma vez com o Marcos Meia, que você conhece, eu acho que já foi entrevistado aqui por você. A gente até planejou, a gente ainda vai voltar a discutir isso com mais calma. Os filmes podem funcionar como uma excelente ferramenta de educação, mas não só a educação formal, como a gente conhece, de você saber como fazer certas coisas, mas a educação num sentido muito mais amplo, de te transmitir conceitos éticos, morais, de comportamento perante situações que a vida apresenta. Existem muitos filmes que podem moldar para o bem o caráter de uma pessoa. E é em cima disso que eu planejo um dia poder fazer algum trabalho com o Marcão. E ao mesmo tempo nós temos uma facilidade nunca imaginada com relação ao acesso a filmes, né? O streaming foi o último grande fenômeno. Isso muda muito, muda hábitos, escolhas. Pois se fala muito do streaming, realmente ele é um grande facilitador, mas mesmo o streaming ele tem sérias limitações. Por exemplo, você pode ir em qualquer grande serviço de streaming que existe hoje no mercado, você vai encontrar basicamente filmes bem recentes. Se você, por exemplo, precisar
ter acesso a uma obra importante de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, 50 ou até mesmo 100 anos atrás, o cinema é uma arte que já tem 120 anos, você não vai encontrar esse material no streaming. Até muito pouco tempo você encontrava esse material nas boas locadoras que existem, mas as locadoras todas fecharam. Hoje você nem mais esse recurso tem. Então é um trabalho que hoje exige do interessado uma garimpagem muito grande, né? De procurar na internet. Alguns desses filmes você até encontra no YouTube para assistir, ver alguém que disponha desse filme em casa para te emprestar, ou algumas bibliotecas possuem DVD-tecas, você pode acessá-las, mas hoje é um trabalho que nesse ponto é muito parecido com o que eu enfrentei no começo, né? É muito mais difícil de você ter acesso a esses filmes. Mesmo os cineclubes, eles não têm hoje em quantidade como existia antigamente, apesar de algumas universidades desenvolverem programas de debate sobre filmes e possuírem, algumas delas, uma boa DVD-teca. Só nesses casos que você consegue hoje ter acesso a esses filmes. Ou aqui em Curitiba, a gente dispõe do acervo da Cinemateca de Curitiba, ou do Museu da Imagem e do Som, assim como aqui em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Nas grandes cidades você ainda encontra alguns organismos ligados às secretarias de cultura dos estados, dos municípios, que mantêm um certo acervo cinematográfico que permite esse tipo de pesquisa, esse resgate cultural. Mas é algo que, infelizmente, está cada vez mais difícil. E o streaming nenhum se tocou para a importância dessa história cinematográfica. Eu espero que gradativamente isso possa acontecer, eles reverem esses conceitos de modernidade, de ter só o filme novo, né? E investirem também em acervo, em ter filmes importantes em seus catálogos. Eles estão desprezando também um outro grande público, Que é o de público poder aquisitivo, que é eu o gostaria de ver. Exato. Algo histórico, interessante do passado. Você acha que isso vai acontecer em algum momento, essa diversificação? Porque realmente, às vezes, você entra num catálogo que está na tua tela e você só tem coisa nova. Fica em Não, dúvida eu acredito também. que vai ser uma pressão natural do mercado, que esse público atual ele vai envelhecer. E existe um público mais velho, com um bom poder aquisitivo, que quer esse tipo de produto. Eles vão ter que encontrar um meio termo. Não é possível. Nos Estados Unidos isso já existem serviços de streaming nos Estados Unidos que oferecem esse tipo de material. Então eu acho que é algo que está fadado a acontecer, até por uma demanda natural que vai surgir no mercado. Estas outras distribuidoras que não estão no mercado streaming ainda, mas que têm grandes catálogos, é uma questão de tempo, então, para que elas possam se adaptar e entrem concorrendo no mercado também com mais opções. O público tem para tudo isso. Então nós estamos num momento de transição, na verdade. Quer dizer, chegou uma novidade, essa novidade pegou, mas ela foi muito no popular, naquilo do dia e muitas vezes está mais valor, fácil, né? mais fácil. Acessível. E estamos aguardando a segunda etapa, que é uma especialização, outras ofertas. E eu acredito que isso não deva demorar muito a acontecer. Porque da mesma forma que na época das locadoras, você encontrava locadoras com um acervo mais diversificado e também a maioria tinha só os lançamentos, né? Mas você sabia que existiam aquelas que se preocupavam com esse segmento. O mesmo deve naturalmente acontecer com os serviços de streaming. Na TV a cabo aconteceu. As TVs a cabo, quando surgiram, tinham um único canal de filmes e eram normalmente os lançamentos. Saía no cinema, poucos meses depois estava disponível na TV a cabo. Mas com essa segmentação, com essa demanda que começou a surgir, os canais começaram a criar canais adjacentes com uma programação diversificada e variada. Então, teve canal que se especializou em comédias, teve canais que se especializaram em filmes clássicos, e isso foi algo da mesma forma que aconteceu com a TV a cabo, que está fadada a curto prazo a acabar, deve acontecer seguramente com os serviços de streaming.
Martin, deixando então um convite para quem nos acompanha, como chegar até o Martin em tudo aquilo que ele produz. Cinemarden, Cinemarden é o caminho mais tá fácil. tudo? Tá tudo. No Cinemarden você encontra tanto a entrada para o meu canal no YouTube, como as resenhas, está tudo lá. É o caminho mais fácil. cinemarden.com.br. Os livros também? Também lá tem anúncio dos livros, tem os links para quem quiser comprar os livros também. Está tudo lá. Faz palestras também? Faço. Agora, não tanto assim, porque o tempo não permite. Mas, sim, sempre que há necessidade, há um convite, há como encaixar dentro da minha agenda, sim, com certeza. Muito obrigado, Martin. Obrigado a você, pelo trabalho. Obrigado. Obrigado a você que ficou ligado com a gente. Conheça o nosso site memoriabrasileira.com.br. Até a próxima.